E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução agora da questão 14 do SSA 3, tá? Bem, essa questão nos diz o seguinte: um drone, partindo de um ponto A, deslocou-se na direção nordeste e em seguida na direção sudeste. Esses dois deslocamentos estão representados pelos vetores U e V, respectivamente, conforme representado na malha quadriculada ao lado. Qual é o módulo de U mais V em metros? É uma questão que se trata de soma de vetores, né, pessoal? Que a gente costumava ver em física, embora ainda veja, especialmente no primeiro ano do ensino médio, mas que também agora se estuda em matemática, tá? Mas, basicamente, o que a gente precisa encontrar aqui é a medida desse segmento vermelho aqui. Ó. A soma de vetores é um novo vetor que começa onde o processo começou e aponta para onde o processo terminou. Então, seria esse segmento de reta aqui com essa seta, tá? Como é que eu faço para achar isso? Eu vou focar um pouco aqui na imagem quadriculada, tá, pessoal? Bem, a primeira coisa é a unidade de medida. Está sendo dito aqui, ó, que o lado de cada quadradinho desse mede 1 metro. Então, eu já sei que cada quadradinho tem 1 metro de lado. Outra coisa é que é o seguinte, a gente formou um triângulo. Esse ângulo que está aqui entre o vetor U e o vetor V é um ângulo de 90 graus. Aí você pode dizer, como é que você pode afirmar isso? Bem, tem mais de uma maneira. A primeira, que é um pouco mais geométrica, tá? Eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior. É você notar que esse primeiro vetor, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são as diagonais desses quadradinhos. E a diagonal de um quadrado divide o ângulo reto ao meio. Então, a gente sabe que o ângulo vai ser de 45 graus em qualquer região dessa que eu pego. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele mede 45 graus, porque esse segmento azul é uma diagonal. E eu sei que esse segmento verde aqui também é uma diagonal, então quer dizer que esse ângulo aqui verde também mede 45 graus. Então, é por isso que os dois juntos medem 90, tá? Então, essa é a primeira observação. Então, aqui eu sei que mede 90 graus. Outra maneira de você notar isso é que esse primeiro vetor U, ele é aqui o nordeste, olha a rosa dos ventos aqui em cima. E o vetor V, ele é o sudeste. A gente sabe que entre norte, sul, leste e oeste, os ângulos são, na sequência, né, de 90 graus. E esses pontos que são aqui nordeste, que está entre o norte e o leste, ele divide esse ângulo de 90 graus aqui no meio. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus, do nordeste até chegar no leste, assim como do leste para chegar no sudeste são mais 45 graus. Então, é por isso que tem como saber também que é 90, tá? Essa inclinação aqui. Então, basicamente, tem mais de uma maneira de a gente notar que esse ângulo vai ser de 90, tá? Bem, como é um ângulo de 90, eu vou querer usar o teorema de Pitágoras. Mas para usar Pitágoras, eu preciso conhecer os dois lados, né? Eu quero achar esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de x, e eu tenho que encontrar os outros dois. Como o lado do quadrado mede 1, então isso significa que a diagonal do quadrado, vamos lembrar qual é a fórmula, é o lado do quadrado que multiplica a raiz de 2. Então, o que significa que a diagonal de cada quadrado desse vai medir raiz de 2. Então, aqui basta que eu conte quantas diagonais tem. Esse vetor U, se a gente contar, vão ser 7 diagonais, tá? Então, significa que o vetor U mede 7 vezes raiz de 2, porque cada diagonal mede raiz de 2 aqui. Já o vetor V, ele é apenas uma diagonal. Então, ele vai medir apenas raiz de 2. E aqui a gente vai usar, basicamente, para resolver, o teorema de Pitágoras, tá? Aí vamos lá. O teorema de Pitágoras vai ficar, vou fazer tudo de preto, tá? X ao quadrado, vai ser a nossa hipotenusa, né? Que lembra que o ângulo reto sempre aponta para ela. Vai ser igual a 7 raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. 7 ao quadrado vai dar 49. E raiz de 2, quando eu elevar ao quadrado, vai cortar a raiz, concorda? Então, aqui a gente vai ter 49 vezes 2, 98.
E o raiz de 2, quando é elevado ao quadrado, corta a raiz, fica só 2. O que significa que x ao quadrado é igual a 100. Então, x tem que ser igual à raiz quadrada de 100. Concorda? A raiz quadrada de 100 é tanto 10 quanto menos 10. Mas como aqui se trata de uma distância, então eu vou colocar um valor positivo apenas, tá? Então, aqui vão ser 10 metros, né? Que é a unidade de medida que foi dada. Então, esse é o valor de x. Beleza, pessoal? Então, olhando aqui para as alternativas, deixa eu retirar um pouco esse zoom. Vai ser a letra C, concorda? Então, nossa alternativa aqui, letra C. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, você pode postar nos comentários, tá? Então, valeu, até a próxima questão. Um abraço.